Fala galera! No último vídeo falamos sobre como organizar o seu dinheiro. Mas e quando a situação já saiu do controle e está te sufocando? Pois bem, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como contornar essa situação e assumir novamente o controle da sua vida financeira. Então, deixa seu like, se inscreve para não perder nada e já compartilha com aquela pessoa que você sabe que está precisando dar um golpe final nas dívidas sufocantes. Hoje eu vou estar te mostrando, falando com você, como encarar a situação da dívida de frente. Afinal, uma das grandes causadoras de depressão é a dívida. Muitas pessoas gastam descontroladamente. E isso pode estar acabando com a sua vida, com o seu relacionamento, afastando todas as pessoas que você ama. Então, presta bem atenção agora, porque nós vamos juntos entender como controlar isso, como mudar o jogo. Para isso, temos alguns passos importantes a serem seguidos. Vamos lá ver quais são esses passos tão importantes que vão finalmente te ajudar a controlar novamente o jogo financeiro da sua vida. Primeiro passo: levante todas as suas dívidas. Tudo que você tem que pagar, toda conta, tudo que está atrasado, principalmente, é uma dívida. Isso você vai tomar ciência nesse momento, vai pegar papel e caneta ou vai pegar o seu notebook. Primeiro passo: levante todas as suas dívidas. Isso mesmo. Tudo aquilo que você tem que pagar, estando atrasado ou não estando atrasado. Suas contas, por bem dizer assim. Levante tudo. Juros, valores a pagar, quem são os credores, da onde saiu essa dívida, tudo certinho. Anote num caderninho, anote numa planilha em Excel, anote em qualquer lugar que você quiser, mas anote. Se você tem um quadro branco, anote. Anote no seu quadro, pegue o canetão, vai lá e escreve. Tudo certinho. Se você tem um quadro de giz, anote. Mas, por favor, não deixe de esclarecer, deixar claro na sua mente que você tem dívidas e quais são essas dívidas, da onde elas vieram e quanto vai custar para você pagar essas dívidas. Classifique suas dívidas por prioridade. Como assim, Guilherme? Dívidas com juros muito altos. Pessoal, já falei no vídeo anterior, na minha opinião, os juros mais altos que existem são bancos. Cheque especial, cartão de crédito são prioridade para você estar quitando aí na sua casa, certo? Contas como luz, água, internet, aluguel, isso você não pode atrasar, isso você tem que manter em dia, até porque se você ficar sem pagar a luz, vão cortar. Se você ficar sem pagar a água, vão desligar a água. Se você ficar sem pagar o seu aluguel, você certamente vai ser despejado e deixado na rua. E muitas vezes, o proprietário do imóvel acaba por nem deixar você tirar seus móveis de dentro. Simplesmente chega um promotor judicial, bate na sua porta juntamente com a polícia e fala: nesse momento, você tem que sair. E aí, meu amigo, a situação fica crítica. Então, tome como prioridade. Mantenha em dia contas básicas e pague com urgência contas com juros absurdos, cartões de crédito, cheque especial, tudo que não é seu dinheiro e você achou que era. Terceiro passo: negocie com seus credores. Existe hoje, graças a Deus, para algumas pessoas, existe feirões de liquidação de dívidas.
Um desses feirões é muito conhecido e é por uma entidade muito grande, que é o Feirão Serasa. Nele você consegue negociar suas dívidas. Ah, se eu for lá, vão tirar meu nome do Serasa? Provavelmente não, você ainda vai ter uma dívida. Mas você consegue de parcelas de R$ 1.000, R$ 10.000, que é o valor que virou essa bola de neve por você estar demorando o pagamento, você paga 200, paga 250. Ela vai se prolongar por mais tempo. Porém, você consegue diminuir a parcela e sim, você consegue começar a pagar as suas dívidas. Às vezes, a parcela vai voltar lá no valor que seria inicial se você tivesse pago em dia. Tá? Então aproveite essas opções. Também entre em contato com o seu banco, faça algum tipo de portabilidade. Fala, olha, seja sincero, seja humilde, acima de tudo. Chega no seu gerente e fala, olha, eu cometi um erro, eu acabei não pagando as minhas contas. Teria como nós bloquearmos essa conta? Por quê? Porque alguns bancos eles bloqueiam a sua conta e você trava essa dívida que está correndo mensalmente. Mensalmente significa o quê? O mesmo jeito dos juros nos investimentos, são juros compostos. Então, no primeiro mês era 100, no segundo mês é 110, no terceiro é 130, porque ele calcula juros sobre juros. Então, assim, tenta bloquear sua conta, fala, olha, eu quero começar a pagar, eu vou pagar a minha dívida, eu vou pagar o que eu devo para vocês, porém não tem como eu pagar a parcela real. Então vamos fazer o seguinte, bloqueia minha conta, eu errei, foi um erro meu, não foi erro do banco. Porém, vamos parcelar, bloqueia agora, pega o valor que está e faz X parcela para mim conseguir te pagar mensalmente isso. Não estou te falando que você vai conseguir isso, tá? Não estou te falando. Mas, alguns casos, o seu gerente de banco está num excelente dia e acaba aceitando essa opção. Por quê? Provavelmente você é um cliente que tomou bastante crédito, você é um cliente que já deu muito dinheiro para esse banco. Então o banco prefere fazer o quê? Não, vamos bloquear a conta do fulano por um X período para ele pagar a dívida que ele tem. Após isso, a gente libera a conta, ele toma outros créditos e volta a dar dinheiro para nós. Alguns bancos isso pode acontecer. Não estou falando que você vai conseguir, mas em alguns casos existe a possibilidade. Pequena, mas existe. Quarto passo. Existem algumas estratégias que você pode estar adotando e eu vou citar duas para vocês. A primeira é a estratégia de você pagar primeiro as menores dívidas. Por quê? Você já listou aí no seu caderninho, na sua planilha, quais são suas dívidas. Você sabe para quem você deve e quanto você deve. Agora vai lá embaixo, filtra ali se você fez numa planilha Excel, se você fez no caderninho, procura e filtra ali qual que é a menor dívida que você tem, a mais fácil de você estar pagando. Pague ela por primeiro. Pague ela por primeiro, depois você vai para outra que é de baixo para cima e assim por diante. Por que disso? Essa estratégia ela te dá motivação. Você que toma dívida, no outro mês que essa dívida está quitada, vai sobrar mais dinheiro para você quitar a próxima. E isso vai te motivando, sempre vai sobrando mais dinheiro, é um efeito bola de neve. Vai sobrando, vai sobrando, vai sobrando, até que uma hora você quita todas as dívidas. Certo? Outra questão, outra estratégia, melhor falando, é o efeito avalanche. O que seria isso? Pense em economizar a longo prazo. Ou seja, quite primeiro as que têm juros mais altos. Quite as que têm juros mais altos. Se tiver a possibilidade, pague a parcela primeira da frente e depois você vai lá para a última e paga a última também. Isso vem reduzindo seus juros e lá no final de um ano, 6 meses, 3 meses, não sei qual é a sua dívida, você economiza um bom dinheiro, certo? Então essas são duas estratégias que você pode estar aplicando
da maneira que melhor se encaixa para você estar aí conseguindo quitar suas dívidas. Quinto passo é o de sempre. Você já me ouviu falar, você ouviu várias pessoas falando. Corte gastos desnecessários. Se é algo que não é necessário para você sobreviver, para você ter um mínimo de conforto possível, corte por um período de tempo. Esse corte não é por prazo indeterminado. Você tem na sua planilha anotada até quando você vai ter para pagar aquela dívida. Até lá vai ser o limite para você cortar gastos necessários. Após isso, você pode voltar a gastar de maneira controlada para não entrar novamente em dívidas, mas você pode voltar a ter um luxo aqui, um luxo ali. Segundo ponto é você fazer uma renda extra. Faça renda extra, faça freelances. Cara, tanta empresa precisa de freelance. Eu tenho certeza que independentemente da cidade que você está morando, tem uma empresa precisando de freelance. O que é freelance, Guilherme? Trabalho freelance. Trabalho freelance é aquele trabalho que você não tem ligação com a empresa, você não tem vínculo empregatício. Ou seja, você não tem que bater ponto, você não tem obrigações e também não tem benefícios dos funcionários registrados em carteira. Porém, às vezes, o freelance ele paga mais do que o trabalho assalariado. Pois é, por incrível que pareça. Alguns serviços de freelance pagam mais no final, porque talvez o valor do salário do fulano seja maior do que o que você vai ganhar na somatória de 30 dias trabalhando por dia. Mas você tem que lembrar que o fulano vai ter muito desconto na folha de pagamento, mas é muito desconto mesmo. Eu estou falando aí que se você trabalhar, por exemplo, em um posto de combustível ou uma lanchonete por 30 dias consecutivos, você tira fácil R$ 3.000. Mas é trabalhando 30 dias e não vai lá pensando que você vai ficar só de boa, não. É trabalhando. Por quê? Porque a lanchonete geralmente ela vai começar a atender umas 4 horas da tarde. Sim, se você trabalha assalariado, faça um acordo. Fala, olha, eu trabalho até às 6 na outra empresa, posso vir às 6h30? Os caras vão gostar, eles vão gostar que você está sendo sincero com eles e eles vão te aceitar às 6h30. E você trabalha até 11h30, meia-noite, até a hora que a lanchonete estiver aberta. Até a hora que o posto de combustível estiver aberto. Sim, alguns postos de combustíveis contratam freelance, pessoal. Então, corre atrás na sua cidade, veja se alguma lanchonete não está precisando de entregador, de garçom, de pessoas para lavar a louça, para limpar o chão. Tenha na cabeça que você precisa se botar no seu lugar. Se você está indo atrás de uma renda extra, possivelmente você está muito endividado e quer pagar suas contas, ou você está muito bem, porém quer alavancar os seus investimentos. Por exemplo, eu já fiz muito freelance na minha vida, muito. Hoje não estou mais fazendo, mas já fiz muito freelance na minha vida. Eu já trabalhei em lanchonete, eu já trabalhei em posto de combustível, já trabalhei em hotel como freelance. Isso aí. Eu trabalhava no hotel de freelance onde eu cobria as folgas dos funcionários. Os funcionários tinham uma carga ali de 6 por 1, trabalhavam 6 dias da semana e folgavam um. E nessa folga, o dono do hotel me ligava para mim ir trabalhar no lugar desses funcionários, para ele não precisar ficar mexendo o horário de funcionário. Pessoal, isso também é muito interessante. Atenção, por quê? Porque é um trabalho de muita responsabilidade. Então, se você vai atrás de um hotel fazer freelance, pessoal, é muito importante que você tenha na cabeça a responsabilidade. Pois bem, dei algumas dicas de freelance para você. Então, você tem essas duas opções. Faça uma renda extra e diminua seus gastos. Num período curto de um ano que você fizer os dois, você vai conseguir eliminar uma boa parte das suas dívidas, se não todas elas. Porque você não vai ter tempo para gastar, você vai estar trabalhando. Esse tempo que você não está gastando, você está ganhando, porque você vai ser pago para trabalhar, pelo seu trabalho. Então, é uma engrenagem.
Uma coisa vai encaixando na outra, certo? Veja, analise a sua situação. Ah, Guilherme, mas eu só consigo trabalhar 2 horas de freelance. É melhor você trabalhar 2 horas de freelance ganhando essas 2 horas do que gastando essas 2 horas. Erros comuns ao sair das dívidas. Sim, existem erros comuns de muitas pessoas que já escreveram a dívida dela no caderninho, estão fazendo freelance, elas baixaram o custo delas, ou seja, elas pararam de comprar por impulso e assim não conseguem sair das dívidas. Por quê? Porque elas estão seguindo esses passos, elas estão ganhando uma renda extra para pagar as dívidas que elas têm e no mesmo período elas estão fazendo mais dívida. Nunca vai acabar a dívida essa pessoa que faz isso. Então, pessoal, não faça mais dívidas enquanto estiver quitando outras dívidas. Outro erro, não espere que a dívida suma do nada. Não vai sumir. Você tem que anotar ela, você tem que encarar, você tem que peitar os seus boletos e você tem que pagar. Beleza? Esses são 2 erros muito comuns aí que acontece com o pessoal que está querendo sair das dívidas. A liberdade financeira começa assim com pequenas decisões diárias. E sair das dívidas exige disciplina, exige responsabilidade, mas seguindo esses passos que eu passei para vocês, eu tenho fé que vocês vão conseguir sair das suas dívidas e sim tomar novamente o controle da sua vida financeira. Afinal, o que você tem de dívida é responsabilidade sua. Você foi responsável por estar nesse lugar. Então, não bote a culpa nos outros, assuma que você fez, você tomou essas decisões, ninguém te obrigou a tomar essas decisões que te levaram a esse lugar e agora você tem que tomar a decisão de sair desse lugar. Não fique esperando ajuda, não, corre atrás. Vai lá, faz e corre atrás e resolve a situação. E agora que finalmente você entendeu como sair do vermelho, no próximo vídeo nós vamos falar sobre como começar a investir. Música de trama, brincadeira. No próximo vídeo, sim, nós vamos falar como começar a investir, como fazer o seu dinheiro trabalhar para você, como fazer para você ficar dormindo e ganhando dinheiro. Então, não se esqueça de se inscrever, deixa aquele like bacana e comenta aí para mim. Por qual dessas dicas você vai começar para sair das suas dívidas?